Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Bonilla, sou médico de família e comunidade, tá? Trabalho aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, tá? Sou formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e fiz residência de medicina de família pelo Grupo Hospitalar Conceição, o GHC, tá? Fiz minha residência de medicina de família e comunidade entre 2018 e 2020, tá? E desde então trabalho na área, né, como médico de família, trabalho na atenção primária, trabalhei em Novo Hamburgo, que é uma outra cidade próxima aqui, e desde agosto de 2020 eu trabalho aqui em Canoas, que é uma cidade que fica vizinha a Porto Alegre, tá? E então vou nessa palestra aqui, nessa breve aula que eu vou falar para vocês, então, fui convidado pelo pessoal da Liga de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal de Jataí, né, para falar sobre esse assunto, que é o papel da medicina centrada na pessoa, no exercício clínico do médico de família e comunidade, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso para vocês. De início, então, mostro para vocês essas duas frases, que é do William Osler, né? Um médico canadense do final do século XX, ali do século XIX para o século XX, né? De 1849, se não me engano, a data de nascimento dele, e falecimento foi no início do século XX, 1919. Né? Ele é assim, considerado por muitos assim, o pai da medicina moderna, então ele que introduziu vários conceitos assim da medicina que a gente usa hoje em dia, né, do cuidado mais centrado com o paciente e menos, né, focado nas doenças, né? Então essas duas frases que são deles, né? A primeira, escute o seu paciente, ele está lhe dizendo o diagnóstico. E a outra, o bom médico trata a doença, mas o grande médico trata a pessoa que tem a doença. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula aí para vocês, né? Então, a medicina centrada na pessoa, ela tem essa característica de focar o cuidado, né, a atenção na pessoa e não na doença. Tá? Então, para falar um pouco, então, o que é a medicina centrada na pessoa, né? Ela surgiu na década de 80, então, no 1980, no Canadá também, tá? Pelos professores Tom McQueen e a Moira Stewart, tá? Eles que desenvolveram esse tipo de medicina, né? Essa abordagem diferente da que era a abordagem tradicional, né? De antigamente, então, que era aquela abordagem que era uma mais paternalista, né, mais hierárquica que o médico, né, ele estava assim acima de tudo e o paciente ele era apenas, né, uma pessoa em que o médico iria fazer ali a sua anamnese, fazer as perguntas ali e através da anamnese, né, fazer os diagnósticos. Então, os professores, o McQueen e a Moore Stewart, eles começaram a desenvolver essa outra abordagem diferente, então, na medicina, então, focando mais no interesse do médico em relação ao paciente, né, a pessoa, né, de deixar mais a pessoa falar sobre, né, os seus sentimentos, os seus medos, né, suas angústias, né, e assim, focar mais, então, na pessoa do que nas doenças, tá? Então, eles propuseram essa mudança, então, né, dessa abordagem de ser menos hierárquica e paternal. Claro que o médico continua sendo, né, a pessoa que vai através da anamnese, das perguntas, né, que o paciente nos traz, a pessoa nos traz, a partir dali, então, elaborar as hipóteses diagnósticas, né, ou fechar os diagnósticos e propor os tratamentos. Mas, então, eles falam que, então, esse poder de decisão, né, de decisão no tratamento, né, que o paciente precisa, também ele tem que participar disso aí, né, não dá para ser uma coisa de cima para baixo, assim, do médico tentar impor o tratamento, né, ou o que ele acha que deve ser o melhor para o paciente, porque a gente sabe que muitas vezes isso acaba
não sendo eficaz, o paciente acaba não aderindo, às vezes, ao tratamento, porque não entende porque tem que tomar o remédio, né? E isso tudo que a gente vai falar no passar dos slides na aula, tá? Então, além de ele compartilhar esse poder de decisão, esse compartilhamento, então, de poder de decisão do médico, ele tem que ter um equilíbrio, né, entre o saber técnico e objetivo que o médico tem e as queixas, o sofrimento que a pessoa tem, que só ela vai saber o quanto que ela está sofrendo com aquilo, né, com aquela doença. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre as duas coisas, né? Então, a medicina centrada na pessoa. O que que as pessoas elas esperam, né, de um atendimento, né, um atendimento médico? Então, que avalie a razão principal da consulta, suas preocupações e necessidades, que o médico faça essa avaliação, né? Procure ter o entendimento integrado do mundo da pessoa, né? Então, que a gente vai ver que é um dos componentes da medicina centrada na pessoa, que é entender o paciente, né, a pessoa como um todo, tá? Chega a um consenso sobre os problemas, né, que a pessoa traz, que o paciente tem, e que entre mutuamente em acordo com o tratamento, né, com os tratamentos propostos, tá? Então, que melhore, então, a questão da prevenção e da promoção de saúde e que melhore o relacionamento entre o médico e o paciente. Aqui, então, vou mostrar aí para vocês um quadro, né, dos componentes da medicina centrada na pessoa. Esse que eu estou mostrando aí para vocês, na verdade, é um quadro da edição até, da segunda edição do livro de medicina centrada na pessoa, que aqui ele ainda mostra como sendo 6 componentes, né? Hoje em dia a gente já usa 4 componentes, foi enxugado ali os componentes, foi assim, tirado, assim, essa questão de incorporar a prevenção e promoção à saúde e de ser realista, né? Na verdade, não é que foi tirado, mas ele foi englobado junto com esses outros aspectos, né? Outros componentes que são, então, explorar a doença e a experiência da doença, tá? Entender a pessoa como um todo, elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, né? Então, fazer uma decisão compartilhada, tá? E intensificar o relacionamento entre o médico e o paciente, né? O médico e a pessoa. Então, esses atualmente são os 4 componentes da medicina centrada na pessoa. E agora, então, vou falar para vocês um pouco sobre cada um dos componentes, né? O que a gente pode fazer, né? Durante a consulta que a gente vai utilizar esses componentes, tá? O primeiro, que é explorar a saúde, a doença, a experiência da doença, tá? Então, essa frasezinha também do William Osley, ele fala, então, que uma determinada doença, que é a disease, é o que todos com essa patologia têm em comum. Mas a experiência sobre a doença, que é o illness, de cada pessoa é única, né? Então, assim, que a gente vê muito no dia a dia, né? Uma pessoa, ela pode ter uma experiência, os sintomas da diabetes, né, vão ser aqueles, né, o critério para definir diabetes vão ser aqueles, né? Os 4 P's, né? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, né? Associado a uma glicemia de jejum maior que 200, já fecha critério para diabetes. Então, a doença, ela vai dar esses sintomas para, né, para todas as pessoas, né? Mas a experiência que a pessoa tem sobre a doença é única. Então, a experiência que o seu João tem do diabetes, né, vai ser diferente da que a dona Maria tem, né? Então, isso que a gente tem que explorar, então, durante a consulta médica, né? E então, como é que a gente explora isso aí, então, né? Tem um mnemônico, assim, né, que é bem conhecido, né, que é o CIF, né? Então, a gente consegue abordar esses aspectos da experiência sobre a doença do paciente através dessas 4 palavrinhas aqui: sentimentos, que é o S, né? Ideias,
funcionalidade, expectativas, né? Então, a gente usa esse mnemônico, o CIF, então, para abordar esse primeiro componente. Então, sentimentos, o que seriam os sentimentos, né? Então, o que é que está preocupando o paciente, né? A gente pode perguntar abertamente para ele, né? Ou muitas vezes, assim, o paciente vai acabar falando para a gente durante a conversa, né? A consulta. Tá? Então, por isso que às vezes eu vou falar depois mais para frente um pouco, quanto é importante deixar o paciente falar, né? Não interromper, né? Fazer uma escuta ativa do que ele está trazendo na consulta, porque muitas vezes esses aspectos aí ele vai falar, né? Sem a gente precisar perguntar para ele, né? Então, sentimento seria o que está preocupando ele, né? O que é que trouxe ele, então, para a consulta. Geralmente, isso já costuma ser a primeira pergunta que a gente faz para o paciente, né? O que é que trouxe ele aqui, ou o que é que ele está sentindo, né? Ideias, então, o que é que ele pensa sobre isso, o que ele pensa que ele pode ter, né? Se ele acha que pode estar tendo um infarto porque está com dor no peito, ou se ele acha que está tendo uma crise de enxaqueca porque está com dor de cabeça, ou, enfim, então, o que é que ele acha que pode estar tendo, né, de acordo com os sintomas que ele tem, né? Funcionalidade, o F, então, o quanto é que isso afeta o quanto que ele está sentindo afeta na vida dele. Então, o que é que aquela dor de cabeça afeta no dia a dia dele? Ele não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo dormir direito, né? Tudo isso. Então, isso é a funcionalidade. O que é que o sintoma, né, a doença afeta no dia a dia do paciente. E expectativas, então, é o que é que ele acredita que a gente pode ajudar, né? Também que o paciente costuma falar também, sem a gente precisar perguntar. Então, ele fala, estou com dor de cabeça, vim aqui porque quero tomar um remédio para dor de cabeça, ou quero fazer, às vezes vem querendo fazer um exame, né, ou, né, ou, às vezes precisa de um atestado também, né, então isso são as expectativas, então, que o paciente tem, que a gente pode ajudar ele, né, no que a gente poderia ajudar ele. Tá? Então, o segundo componente, que é entendendo a pessoa como um todo, esse talvez seja o principal, assim, né, dos 4, né, que é o que a gente trabalha muito na medicina de família e comunidade, né. Então, a gente sabe que tem o paciente, né, tem a pessoa, mas ali por trás dela tem, né, tem a família dela, tem os filhos, tem marido, tem a esposa, né, tem o restante da família, irmãos, pai, mãe, né, vizinhos, né, toda a comunidade em si, né, que a gente sabe que ninguém vive isolado do restante do mundo, né, a gente vive em comunidade, então, muitas vezes, o paciente ali, a doença que ele tá, né, que ele tem uma influência grande, né, do meio ali, de onde ele vive, né? Então, e por isso que é importante que a gente, né, veja a pessoa como um todo, né? Não veja só a doença em si, né? Muitas vezes até o ambiente dele pode estar adoecendo ele, né? Então, a pessoa, então, sua história de vida, questões pessoais e de desenvolvimento, né? Isso a gente costuma ver, né, durante o passar das consultas, né? Claro que muitas vezes a gente não vai conseguir entender a pessoa como um todo numa única consulta de 20 minutos, né? Isso aí é praticamente impossível. A gente só vai conseguir entender a pessoa como um todo, né? Todo aspecto, né? De vida dela, da família, da comunidade, né, com o cuidado continuado. Né? Por isso que esse é um aspecto importante também para a gente conseguir desenvolver a medicina centrada na pessoa, né, nos nossos atendimentos no dia a dia, é de ter um cuidado continuado, né, de ter uma longitudinalidade, né, de um cuidado horizontal e não um cuidado vertical. Tá? Então, ver a pessoa, sua história de vida, questões pessoais de desenvolvimento, às vezes fazer, por exemplo, um genograma nisso, é uma ferramenta boa para você conseguir, né, entender a pessoa como um todo, vai, né, fazer
o genograma de toda a família, vai conseguir, né, ver alguns aspectos que muitas vezes numa consulta, né, normal você não consegue. Contexto próximo, então, que seria então a família, né, o trabalho dele, onde que ele trabalha, no que ele trabalha, né, qual a função dele, né, no trabalho, e a rede de apoio social dele também, né, também que isso muitas vezes é importante, principalmente em doenças crônicas, né, em saúde mental, principalmente, né. E o contexto remoto, então, que seria a comunidade, a cultura, né, do paciente, até a situação econômica mesmo, né, que a gente sabe também que é outro fator muito importante no adoecimento, né, das pessoas, né, questão financeira também, né, tá? E aqui, então, como tirei essa frasezinha aqui do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, né? Um médico que entende a pessoa como um todo, ele pode reconhecer o protagonismo da família em melhorar, agravar ou mesmo causar doenças em seus membros. Sabe que doenças graves em um membro da família reverberam por todo o sistema familiar e que as crenças culturais e as atitudes da pessoa também influenciam o seu cuidado, né? Isso foi mais ou menos o que eu falei um pouco com vocês, né? Que cada pessoa, ela, né, tem um contexto familiar em volta, né, tem a questão do trabalho, tem a questão até financeira mesmo, que pode estar até piorando ou às vezes ajudando, né, no cuidado da pessoa, do paciente. O terceiro componente também, que então é o elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, né, então que é a chamada decisão compartilhada, né. Esse componente, às vezes, talvez seja o que a gente tenha mais dificuldade ali na hora das consultas mesmo de pôr em prática, né? Porque muitas vezes os pacientes eles estão acostumados com o médico, né, passar o tratamento ali, né, e ele vai seguir o que o médico propôs de tratamento, né? Muitas vezes eles ficam até surpresos assim quando a gente, né, traz ele, né, para consulta e pergunta: o que que o senhor acha que o senhor poderia fazer para melhorar o seu diabetes, né, por exemplo, né? Eles às vezes ficam assim, né, assustados: mas não sei doutor, o senhor que tem que me dizer". Eles costumam falar isso, né, que eles não estão acostumados, né, a pensar sobre a doença deles, ou muitas vezes eles até nem sabem direito, né, o que que é a doença deles. Então por isso que é importante que a gente coloque o paciente junto na consulta e traga ele também, né, elabore um plano em conjunto, plano terapêutico em que ele também saiba, né, pense nos problemas que ele tem de saúde, nas suas metas e nos papéis, né, o que que ele pode fazer também para melhorar, né, para ajudar no tratamento da doença dele, né. Então, como eu botei aqui, então, definir os problemas a serem manejados, a gente vai definir, então tem esse quadrozinho que tem inclusive no livro, né, da Medicina Centrada na Pessoa, da Moira Stewart, ele traz esse quadrozinho, então, aqui, que seria, então, os problemas, né, então, qual que são os problemas que o paciente acha que ele tem, né, e que o médico, né, o profissional de saúde também acha que ele tem. Muitas vezes um, um problema, uma queixa do que o paciente tem, pode, às vezes, a gente achar que não seja muito importante até, ou às vezes uma coisa que ele tenha, né, por exemplo, obesidade é uma coisa muito comum que a gente vê hoje em dia nos pacientes, e às vezes eles nem se tocam, né, nem acham, às vezes acham que não estão nem obesos, né, então é uma coisa que costuma entrar assim num tópico de problema que às vezes, muitas vezes o paciente nem se dá conta, né? Então, definir então esses problemas, tanto o que o paciente, né, acha que tem e o que a gente vê que ele tem, né? Então, então estabelecer as metas e prioridades do tratamento, isso também é muito importante, né? Então, por exemplo, paciente diabético, né? A gente pode estabelecer então uma meta que ele mantenha a hemoglobina glicada abaixo de 7, ou se for um paciente idoso, abaixo de 8,5, né? Isso pode ser uma meta importante para o paciente diabético, que a gente coloca ali no tópico. Ou, por exemplo, um paciente hipertenso, então,
a meta seria, então, manter a pressão arterial abaixo de 135/85, né? No máximo 140/90. Então, isso que a gente vai elaborar junto com o paciente essas metas, né? E, por último, seria, então, identificar os papéis a serem assumidos pelo médico e pela pessoa, né? Então, cada um, qual o papel de cada um ali para conseguir chegar nas metas, né? Que foram estabelecidas, né? Então, fazer esse quadrinho junto com o paciente é bem importante, né? E às vezes é uma coisa até que muitas vezes o paciente vai dizer: nossa, doutor, mas ninguém nunca me falou isso, ou ninguém nunca fez isso comigo, né? Isso a gente vê muito no dia a dia. Então, os pacientes não estão acostumados a participar junto no tratamento deles, né? Então, é isso que a gente chama de, então, decisão compartilhada, né? Elaborar um plano terapêutico em conjunto. E aí, o último componente, então, que é o intensificar a relação pessoa-médico, então, a relação médico-paciente, né? Isso também é uma coisa que a gente vê que, com o passar do tempo, né, você se utilizando daqueles outros componentes do método clínico centrado na pessoa, né, da medicina centrada na pessoa, o paciente vai, né, naturalmente acabar tendo uma relação boa com o seu médico, né? Então, porque isso, a medicina centrada na pessoa, ela acaba, né, tendo uma empatia maior com o paciente, né? Tendo envolve, assim, um cuidado maior com o paciente, você vê aspectos, né, no paciente que muitas vezes ninguém viu, né? Ou ninguém escutou ele, né? Direito. Então, isso acaba, né, naturalmente já intensificando a relação médico-paciente, tá? Então, o que seria importante nessa relação, então, se é compaixão, empatia, cuidado, né? Ter uma continuidade, uma constância, que foi o que eu falei, né? Então, ter um acompanhamento longitudinal com o paciente, né? Naturalmente acaba, né, já intensificando essa relação médico-paciente, né? Você atender o paciente durante 2, 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, você naturalmente já vai ter uma relação mais estreita com o seu paciente do que se você atender ele 1 ou 2 vezes na vida, né? Tá? Então, essa ideia de cura, né, que os pacientes têm, então, que o médico pode trazer a cura, né, da doença que ele tem. Então, isso também já acaba estreitando a relação, né, médico-paciente. Ter a consciência de si mesmo, então, o do médico, né, saber também que ele tem algumas... ele tem algumas deficiências, né? Ele não vai conseguir também alguns problemas ali que o paciente tem, ele não vai conseguir resolver tudo, né? Ele vai precisar ajuda de outros profissionais. Então, saber que também a gente tem algumas limitações, né? E a questão de transferência e contra-transferência, né? Que também é uma coisa importante que a gente pense no nosso dia a dia. Então, né, que dependendo de algumas queixas que o paciente traga, né, pode acabar tendo uma contratransferência, né, em relação a nós médicos com o paciente, né? Por exemplo, dar um exemplo assim, uma médica mulher, por exemplo, que atenda um paciente que venha trazer alguma questão de, de estupro ou abuso, né? Então, isso acaba, né, naturalmente trazendo uma contratransferência grande da médica, né, com o paciente, né? Então, né, saber lidar com essas situações é importante também. Tá? E, bom, alguns benefícios que a gente vê, né, que a medicina centrada na pessoa, ela traz nos atendimentos, né, clínicos do dia a dia, né, do médico de família e comunidade, né? Isso, inclusive, foi o que a Mori Stucci fala, né, no artigo dela sobre medicina centrada na pessoa, no livro, né, de medicina centrada na pessoa. Então, quais seriam esses benefícios, né? Uma maior satisfação entre os pacientes, né? Então, uma melhora, então, na relação médico-paciente, né? O paciente mais satisfeito, então, vai intensificar a relação médico-paciente. Então, usar a medicina centrada na pessoa costuma dar mais satisfação
entre os pacientes, né? Melhora na aderência aos tratamentos também, a gente vê isso, né, no dia a dia. Então, o paciente, ele participa, né? Ele consegue entender melhor o tratamento, por que ele está tomando aquele remédio, por que ele tem que tomar aquele remédio, no caso, por exemplo, de doenças crônicas, né? Pressão alta, diabetes, doenças osteomusculares, artrose, né? Que a gente vê muito no dia a dia na medicina de família, na atenção primária, nessas doenças crônicas, e que muitas vezes o paciente acaba, às vezes, não aderindo bem ao tratamento porque ele não entende, né, sobre a sua doença, ou não entende por que tem que tomar aquele remédio sempre, né? Então, usar a medicina centrada na pessoa acaba melhorando a aderência nesse tipo de tratamento de doença crônica. Então, redução de preocupações e ansiedade por parte do paciente, porque a gente deixa aberto, né, para ele fazer aquelas perguntas e se ficou alguma dúvida ou se ele tem alguma outra preocupação que a gente possa ajudar ele, né? Se tem alguma outra dúvida sobre a doença dele ou sobre o tratamento, né? Então, isso acaba reduzindo preocupações e ansiedade no paciente. Diminuição das queixas por má prática médica, né? Isso também é uma coisa que a gente vê bastante no dia a dia. Então, vai um médico que ele usa o método clínico centrado na pessoa, acaba que ele geralmente tem menos queixas, né, em relação aos pacientes, né, por má prática médica. É aquela famosa frase que os pacientes dizem, nossa, o doutor me escutou, assim, dificilmente eles me escutam, o senhor me escutou, né, escutou meus problemas, então isso acaba sendo uma coisa que faz o diferencial para os pacientes, né. Diminuição da utilização de serviços de saúde, né, então, paciente que ele, às vezes, ele não entende sua doença ou não entende por que tem que fazer o tratamento, ele acaba indo consultar várias vezes, né, no posto de saúde. Então, você explicar sobre a doença para o paciente, mesmo que às vezes acabe tomando mais tempo na consulta, né, às vezes, com o passar do tempo, vai acabar diminuindo, então, a utilização do serviço de saúde pelo paciente, porque ele conseguiu entender, né, sua doença e seu tratamento e não precisa ficar indo várias vezes, né, no posto por causa daquela mesma queixa, né. E melhora, então, no tratamento das doenças crônicas, que foi o que eu falei, né, para vocês. A gente vê muito isso, realmente, acho que é um dos principais diferenciais da medicina centrada na pessoa, é isso, no tratamento das doenças crônicas, né, que é o que a gente vê muito no dia a dia no posto de saúde. Então, aqui para fechar essa, então, nossa apresentação aqui para vocês, eu deixei esse slide, assim, com 3 dicas de como usar a medicina centrada na pessoa na consulta de 15 minutos, né, que é o que a gente realmente acaba tendo no dia a dia, né. Porque o que eu via também como residente, né, quando eu comecei a aprender sobre o método clínico centrado na pessoa, na medicina centrada na pessoa, era isso, de como é que eu vou conseguir abordar todos esses aspectos numa consulta de 15, 20 minutos, que é o tempo que a gente tem geralmente no dia a dia no posto de saúde, né? Mas, assim, com o tempo a gente vai vendo que a gente acaba pegando já a prática, né? Então, muitas vezes a gente não precisa fazer aquelas perguntas, né, sobre do CIF, por exemplo, né? Porque o paciente mesmo ele vai nos falando, né? A gente não precisa, né, às vezes, nem perguntar para ele. Se a gente deixa ele falar, né, por um tempo ali, como eu coloco aqui na primeira dica, então, que é escute as queixas do paciente por pelo menos 12 minutos sem interrupção, ou interrompendo o mínimo possível, né? Então, fazendo essa escuta ativa, principalmente nos primeiros 2 a 5 minutos de consulta, você já consegue tirar bastante informação ali do paciente, né? Sobre as queixas, demandas deles, né? Sobre a experiência da doença, os sentimentos que ele tem, né? As ideias do que ele tem, né? O que é que está afetando aquilo no dia a dia dele, né? A funcionalidade dele e as expectativas que ele tem, né, em relação a nós, né, o que a gente pode fazer, então, para ajudar ele. Então, deixar ele falar né, um pouco mais,
né, sem interromper no início da consulta é muito importante, porque senão você fica interrompendo muito ali o paciente no início, acaba que fica uma consulta muito quebrada, né, e você não consegue entender bem, então, esse aspecto da explorar a doença, a experiência da doença no paciente, tá? Então, após fazer essa escuta ativa, né, de 2 a 5 minutos, a gente tem que fazer, então, elaborar as prioridades, então, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, né, no posto de saúde, os pacientes vêm com várias queixas, né? Não é só uma, duas, 4, 5, né? Então, muitas vezes a gente também tem que elaborar as prioridades, né? Então, a gente fala, seu João, hoje, o que é que então seria o principal que você queria resolver hoje, então, aqui no posto, né? O que é que está lhe preocupando, lhe afetando mais? E a partir dali, escolher 2 ou 3 prioridades, né? Para a gente resolver por consulta. Também não dá para a gente, né, resolver, às vezes, principalmente pacientes com mais, com multicomorbidades, com vários problemas de saúde, não tem como resolver tudo só numa consulta também, né? A gente tem que sempre lembrar dessa questão do cuidado continuado também, tá? Que também é um diferencial nosso como atenção primária, né, como médico de família. A gente não é aquele médico de UPA que vai ver o paciente uma vez, né, na vida, né, vai resolver aquele problema agudo ali e pronto, né? Nós, na atenção básica, na atenção primária, que a gente resolve basicamente, claro que problemas agudos também a gente consegue resolver, mas basicamente os problemas crônicos de saúde, né? Então, a gente consegue elaborar, então, essas prioridades para resolver consulta, e aí falar para ele essas outras que o senhor não acha tão importante, né? O senhor vem, então, semana que vem, ou vem daqui a 2, 3 dias, que a gente consegue, né, resolver ou consegue explorar melhor essas outras demandas, tá? E essa última, então, que eu falei, tá? Use e abuse da longitudinalidade, né? Que foi o que eu disse, então. Que a gente tem que sempre lembrar que a gente, na atenção primária, a gente vai estar sempre ali, né? Para atender o paciente. Não, nós não somos médico de UPA ou de emergência que, né, vai resolver um problema agudo que o paciente chega, né? Com aquele problema a gente resolve no dia e pronto. Não, a gente vai estar, né, fazendo cuidado continuado com o paciente. Então, lembrar dessa questão da longitudinalidade, às vezes até tranquiliza mais a gente como, né, como um profissional da saúde, como um médico, saber que a gente não precisa resolver tudo numa consulta só, ainda mais quando é consulta de 15, 20 minutos, que é geralmente que a gente tem nas UBSs, né? Então, essas seriam as dicas para vocês, né? Sempre lembrarem, então, né? Quem está começando aí, fazendo um internato, né? De medicina de família, ou que está começando a passar em algum estágio no posto de saúde, né? Seriam dicas importantes, então, para lembrar, tá? Bom, é isso, pessoal. Assim, as referências que eu usei foram principalmente essas duas aí, então, que é o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, tá? A segunda edição, né, que é um livro, né, que todo médico de família tem que ter, né? E o da Medicina Centrada na Pessoa, né, que é o da Amor Sturt e do McQueen também, que é um livro essencial para todo médico de família e comunidade. Basicamente, eu usei esses 2 livros para fazer essa apresentação aqui para vocês, tá? Espero que tenham gostado, né, dessa apresentação. Né? Vou deixar aqui no próximo slide aqui, então, o meu contato, meu e-mail, né, tem Instagram também. Passei os slides da aula para o pessoal aí da Liga, né? E para deixarem disponível para, né, quem se interessar ou quiser ter os slides disponíveis para ver depois, né? Ter essa opção aí também, tá bom? Tá? Então, obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais.